De volta com o Educador em Entrevista aqui na companhia da doutora Débora. Doutora, obrigado pela participação com a gente. Boa tarde. Boa tarde. É sempre um prazer poder informar um pouquinho, né? Que a gente sabe. Ver se a gente consegue, né? Fazer um pouquinho, um momento educativo. Bom, Outubro Rosa, né, que tem essa questão informativa mesmo, né, de marcar o mês como um mês de prevenção, de informação, em especial do câncer de mama, que nós ainda temos muitos tabus a respeito. Né? Eu via um vídeo interessante nas redes sociais que começa pelo tabu do seio. Né? Ou seja, a gente não pode veicular nem em rede social, nem em emissora, dependendo do horário, um exame, né, um toque, né, porque tem esse tabu. Inclusive o vídeo que circula na internet hoje, eles utilizam um homem gordinho, Vai né, parecer que... para poder fazer, para não ser censurado o vídeo, para ter essa abertura, né. Então a gente acaba vendo que um pouco também do problema da prevenção é um pouco desse tabu com relação ao seio também, né? Até acho que não. Acho que as coisas têm mudado muito, sabe, Luciana? Assim, as mulheres têm se tornado, assim, bem... eu diria preocupadas, talvez um pouco mais tensas, porque Aham. tem sido muito falado a respeito do câncer de mama, né? A gente lembrar que Outubro Rosa não é só mama, é colo de útero também, é prevenção da mulher. Agora, eu acho que assim é importante que tem esse mês para lembrar, é importante para estar chamando a atenção das mulheres, mas a gente precisa não deixar só para o outro lembrar. As mulheres precisam ter um mês no ano que elas vão fazer a rotina. Então, muitas pacientes vinculam o mês de aniversário, sabe? Ou o mês das férias, e que vão e fazem os seus exames de rotina. Porque esse lembrete acaba sendo um lembrete que às vezes ela não tem disponibilidade para ir. Às vezes vai meio que para cumprir uma obrigação, para ver só uma questão. Nós estamos falando de prevenção de câncer, mas a mulher tem muitas coisas que eu acho que é importante também estar indo e fazendo uma avaliação anual, né, com o ginecologista. E muitas vezes a gente tem isso, né? Uma questão de resistência mesmo ao exame. Né? Uma das coisas que está muito na visão popular e que a gente ainda ouve, infelizmente, esse tipo de expressão assim, aí não vou porque vai que encontre alguma coisa. É verdade. Então, isso é importante falar, porque hoje, vamos falar de mama primeiro, depois de colo, né? Mesmo que encontre alguma coisa, você pode encontrar ele numa fase precoce, né? E aí a chance de cura hoje de um câncer de mama é bastante grande. É muito grande. Os estudos estão, assim, bastante avançados. Cada ano sai uma coisa nova. E eles têm conseguido hoje que o câncer se torne uma doença crônica. Sabe, você não tem a cura, mas você tem um controle. E você vive com essa doença muitos anos depois. Então, não justifica você não fazer um diagnóstico precoce e deixar para uma coisa quando ele já está avançada. Sem dúvida. Na mama, até que as mulheres fazem bastante. Essa porcentagem do que, não vou se eu, vai que eu acho alguma coisa, é menor. Mas a de colo de útero, essa é realmente difícil. Muitas mulheres têm ainda vergonha. Aí sim, tem muito a questão do não querer examinar, não querer ir, ter vergonha de se expor, e isso é o que não justifica. Porque o câncer de colo hoje, ele é inadmissível se encontrar um câncer de colo de útero, porque ele é muito prevenível. As lesões, você pega ele muito precoce e trata, sem chegar a ser um câncer. Você trata as lesões iniciais que um dia poderão se tornar. Então, assim, não faz sentido, sabe? É quase que absurdo você pegar uma mulher com câncer de colo de útero. Quando a gente fala de recorrência, né? Colo de útero e seio, tem uma proporção, qual é o que tem mais incidência? O câncer de mama tem uma incidência maior, né?
É maior, é quase que, é mais do que o dobro do que o colo de útero. O de mama é mais. E quando a gente fala nos fatores, né, quais são os fatores que De proporcionam risco, aí né? os dois? Existe da mama, os fatores de risco da mama são obesidade, o álcool, o cigarro. E o cigarro a gente sabe que ele está um fator Número 1 da lista aí. da lista de todos os cânceres. A ingesta de gordura animal, a obesidade, não sei se eu falei, a questão genética, né, que a gente sabe que tem aí a história familiar, e aí é importante lembrar que muita gente tem casos de câncer e vai ter, né, porque todas as famílias têm alguém que teve um câncer de mama, mas é importante lembrar o que configura risco nessa questão, né, hereditária. São parentes de primeiro grau, que a gente diz são mãe, irmãs ou filhas. Esses são parentes de primeiro grau, né, na linhagem materna, esse configura paciente de risco para câncer de mama. Tá? Ou se tiver um câncer de mama em homem, que isso pode acontecer na família, isso também configura um grupo de risco. Né? Então, hoje, sabe, por exemplo, em termos de prevenção, o que eu posso fazer para não ter, apesar de eu ter na família e tudo, o que eu posso fazer? É isso que a gente falou, evitar bebida alcoólica, cigarro, fazer atividade física, está comprovado já que a atividade física, ela diminui o risco de câncer de mama. E não quer dizer que a pessoa precisa ser atleta, né? A caminhada, não, exatamente, andar de bicicleta. É o que eles dizem, né, que é mais ou menos assim. 3 vezes por semana, pelo menos 30 minutos na vez que faz. A mulher que amamenta e a mulher que gesta antes dos 30 anos, porque hoje também as mulheres têm gestado depois dos 35, né, e vão deixando. Então, a que gesta antes dos 30 tem um fator de proteção e a que amamenta também tem um fator de proteção. Não quer dizer que o fato de ter tido vários filhos e amamentou que não vai ter, não é isso. Mas a gente está falando de fatores de proteção que ajudam a reduzir o risco. Porque a gente precisa fazer a nossa parte, não é só ir lá e fazer a mamografia, né, e tentar pegar precocemente, mas a gente quer não pegar, né? Não pegar de forma alguma, né? Então, isso são fatores importantes. A obesidade hoje, né, que a gente sabe que é já a epidemia mundial, né, a ingesta de muita gordura, né, muito carboidrato, e a gordura animal entra aí, né, como fator de risco. Então, tomar cuidado também, né, perder peso. Então, isso tudo é importante. Perfeito. Agora, de colo, fator de risco para colo. Né? A gente sabe que o HPV, né, todo mundo já viu a vacina, já ouviu falar que é o vírus papiloma humano, ele é a causa do desenvolvimento do câncer de colo de útero, pelo menos em mais de 90% dos cânceres de colo. E o HPV é uma DST, mas hoje o HPV, ele é 80% da população mundial já teve contato com ele, é um vírus super comum. Tem vários tipos e alguns são oncogênicos, quer dizer, alguns são relacionados ao câncer de colo de útero. Então, tem vários tipos de HPV. Vários tipos de HPV. A gente fala assim, é uma família enorme, né, de vários primos, e são vários tipos. Poucos são oncogênicos, a maioria são os que causam as verrugas, né, são muitos tipos. E como ele é uma DST, então onde estaria a prevenção, né? Usar o preservativo aí, porque hoje, vamos dizer que uma das causas também do desenvolvimento do câncer de colo de útero são multiparceiros, né? Vários parceiros. Hoje as meninas têm iniciado uma vida sexual muito precoce. A gente tem visto isso cada vez mais e sem proteção, né? Então é importante lembrar da prevenção, usar o preservativo, se puder protelar um pouquinho esse início de vida sexual, né, que tem sido bastante comum. E a gente falava do HPV, né, um dos responsáveis aí pelo câncer de colo de útero, e a gente tem a questão agora do governo financiar as vacinas.
mas ainda assim por uma desinformação, né, uma questão de ainda ficar muito abaixo do índice de vacinação que deveria. E isso é um problema para o futuro dessa menina, dessa criança que não está passando por essa vacinação. Olha, Luciano, essa vacina, as pessoas ficam ainda muito inseguras com ela. É uma vacina nova, né? Vamos dizer que ela está aí, no mercado há 10 anos. Então, é uma vacina, as pessoas tendem a esperar para ver o que vai dar, né? Porque ficam mesmo inseguras quanto a isso. Não são todos os países que têm feito, alguns países fazem, alguns não. Saíram algumas notícias, então as pessoas naturalmente têm ficado inseguras. Eu acredito que o tempo vai modificar isso e vai mostrar de fato, né, a que veio essa vacina, né, e vai deixar as pessoas mais seguras. Acho que é mais por conta disso. Quanto a ficar desprotegida, a princípio, eu acho que a gente cai na questão que a gente sempre, né, falou e que a gente está falando agora. O exame preventivo, o Papa Nicolau, ele dá bastante segurança, mas as pessoas precisam fazer, né? Precisa ir, não adianta também só tomar vacina e falar, não vou fazer Papa Nicolau, não precisa, não tem que continuar acompanhando, né? E é um exame bastante, uma acurácia muito boa, então assim, é importante a mulher se cuidar, porque no exame ginecológico acaba não pegando só a questão colo de útero, né, não identificando alguns problemas, mas tem vários outros problemas, né, que é importante ir. Então, não dá para falar, eu não vou ao ginecologista, passar anos sem ir ao ginecologista, não faz sentido, né, não faz sentido. Se a gente estivesse numa região, a gente está falando de uma região desenvolvida, né, que a gente tem profissional, tem rede, tem de todo lugar. Se a gente estivesse falando num lugar, né, que a gente não tem médico, que a gente não tem posto de saúde, que a gente sabe que tem os rincões aí do Brasil, são difíceis de ter esse exame, a gente até entende, mas aqui não dá para entender isso. Nessa questão do exame, né, qual a periodicidade que deve ser feito? Isso altera de acordo com faixa etária, com perfil de grupo de risco? É importante a gente estar falando isso, porque já tem alguns anos, mais ou menos uns 4 anos para cá, o INCA, que é o Instituto Nacional de Combate ao Câncer do Ministério da Saúde, definiu que o exame de Papa Nicolau deveria ser iniciado aos 25 anos. Feito 2 exames consecutivos, quer dizer, anuais, fez um no ano, fez outro no outro ano, ela pode repetir esse exame a cada 3 anos e deverá seguir assim até os 64 anos. Eu vou voltar nessa questão já, mas só para completar o que foi mudado esse ano. Esse ano, esse consenso se tornou praticamente mundial, né? Que exatamente isso será acolhido, lógico que tem particularidades, né? Tem patologias, por exemplo, paciente HIV, outra história, mas vamos dizer, para maneira geral, 25 anos inicia e nessa sequência que eu falei, então não se justifica colher exame antes dos 25 anos. Ah, mas não tem, vai ter alguém que tem, como teve um caso recente que teve. Esses casos são raros e extremamente agressivos, esse exame não pega. Então, assim, e o outro, se tiver qualquer lesão, por que não se faz? Porque sabe-se que as jovens, elas têm uma capacidade muito grande de ter imunidade a esse vírus, então, assim, as lesões não vão para frente, então geram estresse desnecessário. Agora, vamos abrir aqui, né, 2 pontos. Exame de Papa Nicolau é uma parte do exame ginecológico, né? As pessoas vão falar assim, então eu não vou ao ginecologista por 3 anos. Não é isso. Colo do útero, o exame de Papa Nicolau é preventivo do colo do útero. Mulher tem outros órgãos que tem que ser visto. Tá? E ao examinar, o ginecologista também vai estar reafirmando essa questão do colo e vendo outras possibilidades.
Tá? Então, não justifica. Ah, então eu estou liberada. Não é isso. Ou então, eu vou só para fazer Papa Nicolau. Também não é isso. Tá? É uma parte do exame ginecológico que deve ser feito anualmente. O exame ginecológico que vê mama, que vê colo de útero, que vê vagina, que vê o corpo do útero, que vê os ovários, que vê as trompas, que vê a vulva. Olha, tem bastante coisa para ser olhado. O Papa Nicolau é uma parte do exame, tá? Se eu puder fazer... Pedir para o Adriano enquadrar. Deixa ele enquadrar aqui, porque eu acho que isso é importantíssimo a gente deixar claro aqui. Vamos lá. Olha, então lembrando, volta um pouquinho para aparecer aqui essa parte de cima aqui, um pouquinho só. Ó, mama, né? Mulher tem mama. A gente vai falar já já da periodicidade do exame mamográfico. Mas essa mama deve ser palpada. Anualmente ela deve ser palpada, tá? E a gente vai falar já já a questão do autoexame. A mulher pode, em casa, fazer o autoexame da mama, procurar se tem caroço, tá? Já já nós chegamos mais um pouquinho disso. Aí, olha, nós estamos aqui falando da questão, olha, lembra, colo do útero é uma parte, tá? É isso aqui, é a parte, a prevenção de Papa Nicolau é do colo, tá certo? Ela tem corpo de útero, tá? Ela tem trompa, ela tem os ovários, tá? Ela tem a vagina, tá? E ela tem a parte externa que é a vulva. Tudo isso deve ser analisado ao exame. Ah, mas o colo do útero é o que mais incide, tirando a mama? Sim, mas tem toda uma questão que ela deve avaliar, tá? Então, é uma parte do exame. Isso é importante deixar claro, Luciano, porque as pessoas têm confundido muito isso, tá? Falando da questão das mamas, né? Tem a questão dos exames, vamos falar um pouquinho da periodicidade, quais são os sintomas, como fazer aí essa ação periódica. Vamos falar da questão bem assim, que a mulher pode fazer, o autoexame de mama, que é o palpar as mamas. Ah, mas eu não sei palpar, lógico, não vai saber como profissional, mas qual é o segredo? Quanto mais a mulher se palpa, é igual ela olhar no espelho, Luciano. Olhou no espelho todo dia, se aparecer uma coisinha diferente, você vai notar. É essa a grande dica. Então, não pode palpar. Ai, senti uma dor, vou lá e palpo. Você não sabe como é a sua mama, você vai achar que tem um monte de coisa. Se criar o hábito de palpar, acabou a menstruação, ou se ela não está menstruando, escolhe um dia no mês, primeiro dia do mês, ou último dia do mês. E aquele vai ser sequencial, rotineiro. De tanto palpar, ela vai se conhecer. E se algo aparecer diferente, ela vai perceber que aquilo não estava ali. Certo? Então, lembrança, dor em mama não é sinal de risco para câncer de mama. O que a mulher tem que procurar é caroço, tá? Nódulo, caroço. Percebeu algum caroço diferente. Aí é o momento dela procurar o profissional. Aí tem uma questão, a Márcia, ela diz que tem cistos nos seios, ela faz o toque, a palpação regularmente, e ela coloca isso, né? Como eu diferencio um cisto de um tumor? Então, não diferencia. Em casa você não diferencia. Você vai precisar ir ao profissional, ele vai fazer o diagnóstico, é cisto. Cisto em mama é a coisa rotineira, toda mama tem, normal. Uma vez que você sabe que aquilo é um cisto, pronto, você já se conhece, de novo é o se conhecer. Mas de cara, apareceu algo diferente, ela tem que ir saber o que é aquilo, certo? Então, ela não vai saber, ela precisa procurar o profissional e diagnosticar para saber a diferença do cisto. Cisto, via de regra, é bolinha de água e sólido, é massa. O sólido é o que merece segmento. O cisto não, o cisto é normal, mas aí precisa fazer o diagnóstico com o profissional. Perfeito. E querendo ou não, na questão, por exemplo, do cisto, a pessoa sabe a região, né? Se acostuma. Apareceu algo em outra região do seio, procura de novo. Exatamente. Via de regra, ou ele murcha, ou ele fica, ou ele cresce, ela tem que voltar, né? Ou apareceu outro diferente, ela tem que voltar. Aí tem uma periodicidade.
Agora dos exames, né? Vamos falar da mamografia. Qual é a periodicidade da mamografia? Existe, vamos falar que o INCA faz, que é o Instituto Nacional de Combate ao Câncer do Ministério da Saúde. Ele tem uma normativa, isso se acessa, tá online, qualquer um pode acessar. Inicia-se, tirando grupos de risco, tá? Vamos falar para a população em geral. Inicia-se com 50 anos e faz-se a cada 2 anos a mamografia. Isso pelo INCA. E existe uma outra norma que é do Colégio Brasileiro de Mastologia, que é o Colégio Brasileiro de Radiologia, que segue o Colégio Americano, que inicia-se aos 40 anos, faz dos 40 aos 50 a cada 2, dos 50 aos 60 anual e depois dos 60 a cada 2. Pelo Ministério começa nos 50 e faz a cada 2, né? E vai até os 69. Grupos de risco, aí depende caso a caso, que é aqueles que eu falei, que tem na família de primeiro grau, né? Geralmente se inicia mais cedo porque são grupos de risco. Tá? A Sueli, né? Ela está passando por um problema, ela está com cistite intersticial. Ela pergunta se há tratamento, ela diz que sente muita dor. Pode um pouquinho, né? Mas só para ajudar a Sueli, cistite intersticial, ela dá sintoma igual como se fosse uma cistite infecciosa, né? Que a gente pode chamar assim. Cistite é um termo que você dá para um processo inflamatório na bexiga. Ele pode ser bacteriano, que você toma antibiótico, ou ser intersticial, que é esse que é mais irritativo. Você não toma antibiótico. Mas assim, Sueli, a lembrança, a cistite intersticial, ela tem um fundo emocional bastante importante. Então, precisa procurar mesmo, fazer um acompanhamento certinho, o ginecologista te orientar, porque tem bastante melhora, mas é entender que ela tem um fundo emocional. E a Lucélia, complementando essa questão, né, coloca isso. Quando a doutora mostra toda a complexidade, né, de órgãos femininos, ela coloca isso, né? Assim como o HPV é um fator no câncer de colo de útero, as outras problemáticas, as infecções, as cistites, enfim, todos os problemas decorrentes, outras DSTs, têm ligação com cânceres ou podem gerar cânceres? Olha, como causa básica, não, a gente sabe que o causador é o HPV. Mas vamos pensar que assim, para o HPV se instalar e desenvolver ali um processo que leva anos, lesando aquele colo de útero, se aquele colo de útero é exposto com frequência a processos infecciosos, a outras DSTs, a traumas, obviamente esse colo vai estar mais suscetível, né, que esse HPV tenha um meio propício para ele, né, se instalar e ali se tornar crônico e desenvolver um câncer. Então, de certa forma, a cistite intersticial não, porque aí é outro órgão, né? Vale a gente lembrar aqui, né, que assim, a mulher tem 2 canaizinhos, é muito importante isso. Existe o canal urinário, né, que é bexiga e uretra, que é o canalzinho que sai o xixi. E o vaginal, que é outro, eles são vizinhos, dividem parede, mas não é o mesmo canal e não é o mesmo órgão, tá? Perfeito. Vanessa, parabenizando pelas informações e colocando também uma questão aí a respeito dos tumores de mama, né? A gente colocou dos fatores de risco, né? O cigarro, bebida, obesidade, gordura animal, etc. Ela pergunta se o tamanho do seio influencia ou se é um fator complicador na questão da detecção. Não. Complicador só se ele for extremamente grande para a mulher conseguir palpar. Mas a mulher que tem uma mama grande, ela já é dela, ela se acostumou àquilo, né? Então, ela naturalmente ela vai saber lidar com essa mama. E o tamanho não faz diferença para a gente dizer que as grandes têm mais, ou pequenos têm menos, não tem nada a ver não, Luciano.
Não é um fator complicador ter uma mama grande. O que a gente sabe, por exemplo, que, não sei se saiu uma história assim, as asiáticas, né, têm pouco câncer de mama. Que elas têm pouca mama, né? Não sei se é isso que ela está lembrando, mas é por conta, sabe, que tem muito a ver com o estilo de vida Alimentação. e a alimentação. Né? É porque sempre, às vezes, se tem isso, né? Se pega um único índice, se faz um estudo daquele único índice, esquece o conjunto da obra. Né? Então, quando a gente vai pensar, é uma dieta muito mais rica em cereais do que a nossa, em peixes. Né? É diferente. A gente precisa estar atentos à qualidade da nossa alimentação. Né? Bem diz aquela frase que a gente é o que a gente come. A gente precisa estar atento a isso. Dar uma atenção não é só fazer exames de rotina, não é só ir lá uma vez por ano, passar o ano inteiro comendo errado, comendo coisas que a gente sabe que não são saudáveis. Então, precisamos lembrar. O cuidado, né? Prevenção também é isso, né? Muito mais prevenção primária do que secundária, porque a primária é para não ter, a secundária é quando os exames vão pegar alguma coisa. A primária passa pela alimentação, passa pela atividade física, passa pela qualidade de vida, né? A gente precisa, né, ter qualidade de vida, é importante, né? Ter arte, né, Luciano? Ter arte na vida, alegrias, é importante. A gente estava falando daquela questão da relação, especificamente, né, da amamentação, da gravidez em determinada faixa etária com o risco ou não. É o que a Luzia pergunta aqui. Mas o fator genético também está preponderante aí, é sempre o conjunto da obra. Sim, se a dúvida dela é, eu gestei e estou livre, é o conjunto, né? A pessoa ter a questão genética, ela já... Mas, por outro lado, também é aquela história, né? Eu tenho a genética, eu vou ter. Não quer dizer que vá ter. Você tem um fator, mas você pode trabalhar com os outros. E quem sabe não ter. E não é por isso, porque tem um fator genético que vai ter. Na verdade, a maioria dos cânceres de mama não tem na família. Ele surge, foi o primeiro. Né? A gente vai atrás dos familiares por conta de que é algo que a gente tem palpável e que a gente pode atuar mais, mas na verdade a maioria não tem a questão genética, é um caso isolado e apareceu e ninguém sabia na família que tinha. Andréia, também relacionada à questão da amamentação, né? Mulheres que têm dificuldade de amamentar ou apresentam problemas nesse sentido, isso é algum indicativo de risco ou não tem nada a ver? Não, nada a ver, não tem nada a ver. A dificuldade de amamentação, tirando as questões do mamilo, né, que às vezes são invertidos, o resto é muito mais questão de persistência e paciência, né? E as pessoas entenderem da importância da amamentação no primeiro ano de vida. Então, é importante. Hoje, é muito fácil você pegar um leite artificial, uma mamadeira e substituir. Mas, por mais caro que esse leite seja, ele não substitui o leite materno. E é o único que tem anticorpos. Então, assim, não substitui. Precisa, né, investir nessa amamentação. A família como um todo. Porque, às vezes, a mãe fica sozinha nessa história. Cada avó traz uma mamadeira, a vizinha traz outra, todo mundo fala, você não vai dar conta, essa criança está chorando demais, né? Todo mundo parece que, assim, desestimula, e é importante estimular essa mãe, deixá-la segura, que ela vai dar conta de amamentar, que essa criança vai chorar de hora em hora, porque o leite materno, ele faz a digestão mais rápido, né? E que por isso a criança vai chorar mais vezes e que vai acordar mais vezes, mas que ainda assim ele está ingerindo o que é melhor para ele. A Cláudia aí também com essa questão, né? E a Isabel também também nesse item aí. Essa dificuldade muitas vezes inicial de amamentar, né? É o que a Cláudia coloca, né? De se ter insistência, porque muitas vezes a mulher acha que nem está conseguindo amamentar,
como muitas vezes é pouco leite, o que aparenta ser pouco é o que é daquele período mesmo. E essa história do pouco, né? Eu não tive leite. E elas não gostam de ouvir isso, né? De dizer assim, não existe pouco leite, não existe leite fraco. O que existe é estimular. Isso é igual amor, Luciano. Quanto mais dá, mais tem. Quanto mais amamenta, mais estimula esse peito e mais ele produz. Então, a amamentação é isso. Além de ser realmente um ato de amor, é dar. Quanto mais você dá, mais ele produz. Entendeu? Se coloca no meio uma mamadeira, a criança para de mamar de hora em hora, ela vai mamar a cada 3 horas, 4 horas, às vezes intercala. Essa sucção vai ser menor, portanto, ela vai produzir menos. Entendeu? Então, tem que estimular. Não tem leite fraco. O que existe é estimular. Mesmo que não consiga, do tipo, não amamentei no primeiro, segundo, terceiro dia, se estimular, vai... Às vezes, essa coisa de não deu... Porque, o leite, vamos entender, ele desce, aquela história da descida, porque a mulher fabrica o colostro a gravidez inteira. Então, vai ter aquele leite, um leite mais grosso, um leite mais enriquecido, que sustenta esse bebê nos primeiros 24 a 48 horas, dependendo do parto. Às vezes ele desce com 24, às vezes com 48, às vezes com 72 horas, que é quando ela sente que ele enche. Nesse período, se ela não incentivar, ela já desistir e for para a mamadeira, habitualmente aquilo já vai se tornar mais, entre aspas, prático. Porque amamentar requer doação, requer estar ali, às vezes racha um pouquinho, né? Então tem tudo isso. Então é passar essa fase mais confiante de que é da natureza, é fisiológico amamentar. Voltando para a questão aí dos tumores, né? Michele aqui, a respeito da questão de sintomas, doutora, né? Na questão do colo do útero, existe sintoma ou o problema é que é uma ação silenciosa? Para o câncer de colo de útero, se é essa pergunta, não tem sintoma. Quando ele dá sintoma, que é o sangramento, via de regra, já é um caso que já não tem mais jeito. Está numa fase muito Está numa gravada. fase avançada. Então, por isso a questão de fazer o exame periódico. Por isso a questão de fazer o exame. Um Papa Nicolau alterado, ele tem aí uma prevenção de câncer de uns 10 anos ainda para frente. Então, dá tempo de tratar, dá tempo de corrigir, de ficar tratado. O problema é deixar e não ir. Se ela não for, ela não vai saber. Por sintoma nenhum, ela não vai saber. Só quando chegar nessa fase. Aí, infelizmente, já não tem mais jeito. Perfeito. Bom, nós vamos a mais um intervalinho. Na sequência, o último bloco do Educador Entrevista. Sua chance de participar, 3662-6002 ou pelas redes sociais. Nós voltamos já, é rapidinho. Sabe onde é? Dia das Crianças é no Nori. Muitas ofertas para você. Cheque pré para 9 de novembro sem juros. Arroz tipo 1, preferência 5 quilos, 12,50. Café torrado e moído Truville 500 gramas, 6,80. Farinha de trigo Dona Benta 1 quilo, 2,30. Óleo de soja Granol, 900 ml, 2,75. Papel higiênico fofinho, leve 12, pague 11, 9,90. Visite nosso site www.nori.com.br. Supermercados Nori. Garantir a satisfação de seus clientes e a qualidade dos medicamentos, cosméticos e produtos é a prioridade da Farmácia Fernando Manipularium. Suplementos manipulados, suplementos nacionais e importados das melhores marcas. Produtos naturais, light e diet, farináceos, granolas, linha completa de chás, florais, shakes emagrecedores e chás instantâneos. Completa a linha dos produtos Max Titanium. Só aqui na Farmácia Fernando Manipularium, em Batatais, você encontra toda a
a linha de suplementos Max Titânio. Vem pra cá, eu sou Farmácia Fernando Manipularium. Você sabia que esta equipe médica e paramédica, munida de equipamentos de alta tecnologia, tem salvado vidas? Antes da Santa Casa de Batatais ter uma UTI, o risco do paciente, no caso de ter um infarto, poderia ser fatal pela falta de vagas nos hospitais de referência da região. Esta unidade de terapia intensiva da Santa Casa de Batatais funciona desde 2006 e conta com uma equipe médica e paramédica composta por enfermeiros graduados, técnicos e auxiliares de enfermagem, fisioterapeutas e profissionais de apoio, conforme estabelece o Ministério da Saúde. A Santa Casa de Batatais é sua. Valorize o que é seu. De segunda a sábado, do meio-dia às 4 da tarde. Tarde de sucessos. Ouça. Ó Virgem Santa, rogai por nós pecadores. TV Educadora tem um convite muito especial para você. Nesta quinta-feira, a partir das 8 da manhã, transmissão ao vivo da festa do dia de Nossa Senhora Aparecida, com a encenação no Lago Artificial dos 300 anos do Encontro da Imagem Milagrosa. Em seguida, procissão com destino ao ginásio do Centro de Cultura Física para a realização da Santa Missa. Você é nosso convidado para esse momento único de celebração da fé. Apoio Adriana Lingerie, Nori, Posto São Geraldo, TV Educadora Canal 33, a TV que mostra a nossa gente. De volta com o Educador Entrevista, aqui na companhia da doutora Débora, a gente falando um pouquinho a respeito de prevenção, detecção e tratamento dos cânceres de mama e de colo de útero. No caso de mama, falando também de sintoma, a Júlia perguntando aqui, né, além do nódulo do caroço, existe algum outro sintoma? Não, basicamente é procurar o caroço. Lógico que o caroço, ele já é um estágio mais avançado do que o que a mamografia pega, tá? A mamografia, lembra a história da prevenção? A mamografia, ela procura microcalcificações. Essas microcalcificações são lesões bastante iniciais. Aí sim, é bem melhor de pegar assim, não com o caroço. Mas a gente estava falando de autoexame, que às vezes a pessoa não está no momento de fazer e surgiu, ou fez e pode aparecer, né? Que é importante. O fato de fazer a mamografia, ela é importantíssima, ela pega precoce, mas o fato de você ter a mamografia não impede e não anula o autoexame também mensal. E de fato, né, tem que ter esse acompanhamento. Eu acho que aí é a questão que a gente tem que bater na tecla, repetir e falar muito, né? Exame periódico, sair da questão dos fatores de risco para se ter aí uma qualidade de vida melhor. Como um todo, né? A gente está falando em 2 situações específicas, mas como um todo, né? A qualidade de vida, ela previne várias doenças, né? Se a gente está falando de câncer, mas hoje se morre muito mais de doença cardiovascular do que de cânceres, né? E a doença cardiovascular na grande maioria dela é prevenível, né? A gente estava falando da obesidade, da bebida alcoólica, né? Do cigarro. Tudo isso são fatores que são importantes da gente estar revendo e fazendo disso um hábito saudável, né? Tirando essas coisas o mais que puder. A Eliana aqui diz que a irmã fez um exame em que acusou vários nódulos no seio há 3 anos. Ela fez uma biópsia, né? Não foi indicado nada grave, porém foi colocado um chip no seio. Aí ela pergunta para que serve esse tipo de ação. Provavelmente não é um chip, é que funciona assim. Até é importante desmistificar, só o fato de ter nódulo não quer dizer que esse nódulo seja maligno, né, gente? Na grande maioria das vezes não é. Está cheio de nódulo benigno, é muito comum, principalmente em jovem, né? Então não é o fato de ter o nódulo que é, mas tá, foi para investigação.
Essa história do chip, que eu acredito que eu estou entendendo, é que quando vai se fazer a biópsia, eles colocam um fiozinho metálico para marcar a localização para poder biopsiar. E às vezes aquele metalzinho, ele fica. Na mamografia, toda vez que for fazer, ela vai identificar aquele metalzinho. Eu estou supondo que seja isso. Perfeito. Hoje a gente tem essa questão pontual, né, do acompanhamento, que também é interessante, né? Fez o exame, tem algo estranho, você tem essa questão do acompanhamento, de se fazer todos os procedimentos e, como foi falado no começo do programa, quanto antes se detecta, melhor o resultado do tratamento. É uma coisa que a gente tem que enfatizar isso, né? Não tenha medo da detecção, né? Faça o exame, porque aí sim você vai ter um resultado melhor ao se tratar. Eu concordo, porque até a gente pensar assim na questão do fazer antes, do detectar antes, né, do prevenir, é super importante. E passa pela questão também da pessoa, no que ela faz o exame rotineiro, a rotina é tudo. Na verdade, quando a mulher já tem, a grande maioria, que já tem alguma coisa que requer ficar de olho, acompanhar, essas já são mais certinhas, parece que já levou um pouquinho de susto e tal, e se incomoda e vai. Mas aquela que não tem nada, não sentiu nada, ela não vai. Eu acho que assim, esse bloco aqui é para essas, né? Procurem fazer, procurem ir, não é só ir para fazer a mamografia, é ir ao ginecologista, ser examinada como um todo, né? Olhar todas, eu falei, tem vários órgãos, olhar tudo, né? E ver o que daquilo dali, você sai da rotina, sai dentro dos protocolos, está dentro das rotinas para fazer os exames associados, né? Porque às vezes acha que é só ir lá e faz a mamografia. Fez a mamografia, não vai, deu normal, está lá, ela consegue ler, às vezes identificar, nem volta ao médico, né? E não é só isso, né? Então é importante, começa pelo profissional, faça o exame clínico e ele vai definir quais exames que você precisa fazer preventivo ou para identificar alguma coisa que caso ele achou no exame. A gente fala também muito de uma questão, e também é importante, né, e no Outubro Rosa a gente vê muito isso, que é a questão dos depoimentos de mulheres que passaram pelo problema. Eu acho que também é uma ferramenta fundamental nisso e que desmistificou muito do tabu, né? Antigamente, olha, câncer, as pessoas nem falavam o nome, falavam aquela doença, porque parece que de falar o nome já tinha uma chance de transmissão aí, né? Então, esse fator de desmistificar que nós temos tido e mostrar os grandes resultados, eu acho que também é um grande benefício dos últimos anos. É alentador, né? Eu acho que é alentador. Acho que antigamente, câncer morre. É o que eu falei, hoje ela é vista como uma doença crônica. Então, essas mulheres, né, colocando o testemunho, eu estou aqui. Continuo, estou trabalhando, minha vida continuou, eu continuo fazendo, né, seguindo a minha vida. Lógico que ninguém quer ter, mas se tiver, precisa ter esperança, que hoje é bastante tratável, é bastante seguida, com qualidade de vida, viu? Bastante. Uma questão que a Janaína coloca aqui também, a respeito da questão da qualidade hoje em dia, até do resultado precoce, quando você tem, por exemplo, que retirar uma mama, né? Antigamente se tinha também todo esse peso estético dentro da questão, e que hoje também dentro da questão, até profilática, muitas vezes, que algumas mulheres estão fazendo, você tem uma qualidade estética também favorável com uma detecção precoce. Exatamente, porque quanto mais precoce, menos se tira, né? E eles tiram, às vezes, um pedaço só da mama e
pronto, às vezes tira só o nódulo e está todo ali, já tirou tudo. Então é isso mesmo, quanto mais precoce, menos cicatriz, menos lesivo, menos agressivo é o tratamento. É isso mesmo. Porque também se via isso, né? Que também tinha um tabu com a questão estética. Né? De tirar a mama, né? Exatamente. Assim, a mulher assim, é bastante delicada, né? A mulher tem muita vaidade. Tirar uma mama não é agradável, né? A gente é como se perdesse aquela, né, uma parte do que compõe ela. Então não é mesmo, mas como diz o ditado, né, vão-se os anéis, ficam-se os dedos. Eu acho que se tiver e teve que fazer, hoje tem sido bastante frequente, Luciano, eles têm, depois de tirado, eles têm feito uma correção plástica, uma reconstrução dessas mamas que, assim, recupera a autoestima. Quando se pensa, né, nessa questão do Outubro Rosa, como a gente dizia, como um fator de levantar a bandeira, alertar para a questão, é uma temática que eu acho que a gente deveria, como todas as outras que estão ligadas aí a cores nos meses de alerta, né, ter de fato essa rotina. Eu não sei quais são as estatísticas no país ainda, mas o quanto de pessoas morrem em função de não fazer simplesmente o preventivo. Uhum. Eu acho que aí é o maior alerta do mês, né? O quanto a gente poderia ter de sobrevida, de qualidade de vida, enfim, né? De ter saúde em função da prevenção. O ditado não está aí à toa, né? Que prevenir é melhor do que remediar. E eu não entendo por que a gente ainda faz uma saúde mais tratativa do que preventiva no país. É cultural, Luciano. Ainda, por isso que a gente está aqui, né? Porque é educativo. A gente precisa dessa questão educativa como um todo, porque o cultural ainda restringe muito as crenças, as vergonhas, os tabus, ainda restringe muito as mulheres a se cuidarem. E a gente está aqui hoje exatamente para tentar, né, também colaborar nisso. Precisa desmistificar. É um exame como outro qualquer, é simples, é um exame básico, né? É um exame que é rápido e tão importante para as mulheres, né? Colher um Papa Nicolau e fazer a mamografia hoje também, ela não é mais tão dolorosa, né? As pessoas têm ainda aquele conceito daquelas máquinas mais antigas, né? Hoje os mamógrafos digitais são bastante tranquilos, um exame rápido. Então, assim, não tem, né? Não tem o porquê de não fazer. Ah, mas eu não consigo fazer particular, eu vou na rede faz também. É agenda, né? Ah, mas eu agendei. Tá, é um exame de rotina, mesmo que seja para longe, mas guarda, marca aquela data, quando você está de férias, ou seu mês de aniversário, ou um período em que você possa ir lá e fazer a sua rotininha. É importante. Perfeito. Na questão que a gente já salientou aí, né, da periodicidade, de se fazer com intensidade essa questão sempre da prevenção, sempre tem a questão também de evitar o contrário, que é o exagero. Que também existe. Por se falar demais, as pobres das mulheres ficaram um pouco fóbicas, né? Então, assim, hoje todo mundo só de ver o vizinho já acha que vai ter, então qualquer dorzinha já fica um pouquinho tensa. Esse é um outro extremo, né? Nós estamos falando de agora do outro extremo, que é o excessivo, né? Então, talvez a gente achar aí um equilíbrio. Exatamente. Quando a gente coloca também da questão dos cuidados, né? A questão do cigarro, do álcool, da gordura animal, também tem a questão do equilíbrio aí também, né? Porque a gente também fala do exagero, a gente sabe que cigarro e álcool, independente da quantidade, afetam, né? Mas
alimentação balanceada e equilibrada também é fundamental. Também a gente às vezes tem o exagero da alimentação saudável, né? É, o outro lado, né? Mas esse acho que ainda é bem uma minoria. Na maioria está no outro extremo. E, engraçado, né? Outro dia eu estava falando assim, a televisão fala o tempo todo, às vezes, né? Da mamografia, do câncer de mama, e fala, as mulheres ficam preocupadas e tal. Mas por que não se fala tanto da qualidade da alimentação? Por que não se fala tanto na ingesta equivocada de bebidas prontas, né? Que se ingere com uma frequência muito grande, né? E como se fosse saudável, e a gente sabe que não é. Por que não se fala disso com tanta frequência? Por que não se fala com tanta frequência da bebida alcoólica, né? Por que não se fala abertamente do cigarro? Por que não se fala tanto como se fala abertamente da mama, né? E isso é a prevenção de fato. Então, fala de um ponto, deixa as pessoas ansiosas, mas não desmistifica o outro lado, né? É natural, a gente sabe, é saboroso, não sei o quê, mas a gente precisa ter também um pouco de atenção para isso. Doutora, quero agradecer imensamente a presença, deixar o programa sempre à disposição para os esclarecimentos. A gente espera realmente, né, estar contribuindo nesse período para que as pessoas tenham mais consciência do seu papel na sua qualidade de vida, né? Porque aí a gente percebe, e cada vez mais nas entrevistas eu tenho me tocado disso, né, o quanto que a boa parte da área da saúde, a responsabilidade está nas nossas mãos, né? E o quanto a gente deixa isso de lado, e aí depois vai ver quando já é tarde demais ou grave, né, a questão. Então a gente agradece esses esclarecimentos e a possibilidade de partilhar os conhecimentos com a gente. Eu que agradeço a oportunidade de mais uma vez estar aqui fazendo um momento educativo. Estou à disposição. Bom, o programa de hoje vai ficando por aqui, né? Nós lembramos que às 18h30 temos Cidade na TV. Nós ficamos agora com a programação da TV Brasil. Voltamos, como sempre, amanhã, logo após o Fique Sabendo, com mais um Educador em Entrevista.